Boa noite, me chamo Anne Caroline e juntamente com Ellen Rayane e Vitória Santiago, iremos discorrer a respeito do tema Direito Internacional sobre crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Passando do sumário, indo para a introdução, o Tribunal Penal Internacional é um órgão permanente e independente e ele é responsável por julgar crimes mais graves que afetam a sociedade internacional. Esses crimes, eles não têm prazo de prescrição. É importante ressaltar que a competência do tribunal para julgar esses crimes, eles só se aplicam quando o Estado ele aprova sua entrada no estatuto. Então, anteriormente, quando o Estado ele comete algum crime que poderia ser incluído no rol de crimes do Tribunal Penal Internacional, ele não pode ser julgado porque ele não aprovou sua entrada no Tribunal Penal Internacional. Ele só poderá exercer sua competência em relação a esses crimes após a entrada em vigor do Estatuto nesse Estado. Prosseguindo, a competência material do Tribunal Penal Internacional, ela se discorre em quatro crimes: o genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Dos crimes de genocídio, ele é localizado no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, no seu artigo 6º. E ele entende-se por genocídio qualquer um dos atos a seguir que enumerem que sejam praticados com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E os crimes, eles podem ser homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de algum membro do grupo, pode ser uma sugestão internacional do grupo à condição de vida, em vista de provocar alguma destruição física total ou parcial de algum membro do grupo, uma imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e uma transferência de um membro do grupo para outro, de crianças à força, né? De uma transferência à força de crianças do grupo para outro. E atos passíveis de punição dos crimes de genocídio pode ser vários, e pode ser a tentativa de genocídio, a incitação direta e pública a cometer esse genocídio, a coautoria do genocídio e a associação de pessoas a cometer esse genocídio. É, agora finalizo minha fala e quem prossegue é a Vitória. Bom, adentrando o tema dos crimes contra a humanidade, no artigo 7º, parágrafo 1º do Estatuto de Roma, a gente tem elencado alguns tipos penais, que quando eles são praticados no quadro de ataque contra uma população civil, a gente entende que são crimes contra a humanidade, e esses crimes são passíveis de julgamento no Tribunal Internacional Penal. A gente tem um enorme leque, aí entre eles eu posso citar o homicídio, a escravidão, prisão ou qualquer outra maneira de privar a liberdade de uma pessoa de maneira ilegal. Tem também a agressão sexual, crimes de apartheid, também são considerados crimes contra a humanidade. Aí a gente tem, entre esses que eu citei, outros. O parágrafo 2º do artigo 7º vai exemplificar e definir melhor quais são esses crimes contra a humanidade que são passíveis de julgamento no Tribunal Internacional Penal. Adentrando outra categoria, a gente tem os crimes de guerra. O conceito de crime de guerra, ele se desenvolveu ao longo, caminhando ao lado do desenvolvimento do direito internacional é, público. Ele se impulsionou com o Comitê da Cruz Vermelha, mas ele ganhou ainda mais admissibilidade jurídica com as quatro convenções de Genebra que ocorreram em 12 de agosto de 1949, num cenário mundial pós-Segunda Guerra, em que muito se discutia as punições passíveis em crimes cometidos durante a guerra. Esses crimes eles podem ser punidos pelo Tribunal Internacional. A gente tem listado no artigo 8º deste mesmo Estatuto, o Estatuto de Roma, quais são esses crimes considerados crimes de guerra. O rol é enorme, então eu vou citar apenas alguns, para não ficar muito extenso. A gente tem o homicídio doloso, a tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo experiências biológicas. A gente tem a destruição ou a apropriação de bens em larga escala,
sem nenhuma justificativa plausível. A gente tem a deportação ou transferências ilegais. A gente tem a privação internacional de um prisioneiro de guerra ou de outra pessoa sob proteção do seu direito a um julgamento justo e parcial. E como eu falei aqui, é um rol que a gente colocou no slide, um rol meramente exemplificativo. A gente tem inúmeras outras possibilidades de crimes de guerra no parágrafo 2º do artigo 8º do Estatuto de Roma. Agora eu prossigo com os crimes de agressão com Ellen Rayane. Bom, dando continuidade ao assunto, os crimes de agressões não foi estabelecido no Estatuto de Roma inicialmente, só na sua criação, em 1988, foi estabelecido o crime de genocídio, humanidade e crimes de guerra. No entanto, no artigo 5º, o Estatuto limitou-se a dispor que o tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão, desde que nos termos do artigo 121 e 123 seja aprovada uma disposição em que se define o crime e se enuncie as condições em que o tribunal terá competência relativamente a esse crime. Tal disposição deve ser compatível com as disposições pertinentes na Carta das Nações Unidas. Posteriormente, o crime de agressão foi estabelecido no Estatuto de Roma, no seu artigo 8º, que estabelece que uma pessoa comete um crime de agressão quando, estando em condições de controlar ou dirigir efetivamente uma ação política ou militar de um Estado, planeja, prepara ou inicia ou realiza um ato de agressão que, por suas características, gravidade e escala, constitui uma violação manifesta à Carta das Nações Unidas. Ainda diz que o ato de agressão se entende ao uso da força armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência política de outro Estado, ou qualquer outra forma de incompatibilidade com a Carta das Nações Unidas. No Estatuto de Roma é elencado os crimes de agressões, que são vários, vai até a linha G, mas eu vou citar somente alguns. Por exemplo, o bombardeio pelas Forças Armadas do Estatuto no território de outro Estado, ou utilização de qualquer arma do Estado contra o território de outro Estado, um ataque pelas Forças Armadas de um Estado contra as Forças Armadas terrestres, marítimas ou aéreas de um outro Estado contra outra frota mercante ou aérea, e a ação de um Estado que permite seu território que colocou à disposição de outro Estado seja utilizado por esse Estado para perpetrar um ato de agressão contra o terceiro, e o envio por um Estado ou, em seu nome, de bandas armadas, grupos irregulares ou mercenários que levem atos de forças armadas contra outro Estado e tal gravidade que seja equiparável os atos antes enumerados ou suas substanciais participações em tais atos. Foi isso, gente, que a gente tinha para falar sobre os crimes de competências do Tribunal Penal, e é isso.